E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo na filosofia. Hoje, a gente vai mergulhar num experimento mental, bem famoso e que gera bastante discussão. É a sala chinesa e ela mexe com a filosofia da mente. É um experimento que coloca em questão a própria natureza da inteligência artificial, sabe? O que significa de verdade entender alguma coisa? É isso aí, imagina só. Tá trancado numa sala e de repente alguém coloca umas mensagens em chinês por baixo da porta. Só que você não manja nada de chinês. Mas, calma, tem um manual detalhado ali na sala que te ensina a mexer nos símbolos chineses, a responder as perguntas. Você vai lá, segue as instruções, responde tudo bonitinho. E quem tá lá fora pensa, nossa, esse cara domina o chinês. Faz sentido. Mas e aí qual é o problema? A questão é, você realmente entende o que está fazendo? Ou só está seguindo o manual? Essa é a sacada do John Searle, o filósofo que propôs esse experimento em 1980. A sala chinesa é tipo uma analogia, sabe? Para a gente pensar nos limites da inteligência artificial. Será que uma máquina, por mais complexa que seja, pode entender a linguagem de verdade? Ou ela está só imitando a gente? E essa pergunta fica ainda mais importante hoje em dia, né? Com essa inteligência artificial bombando, com o ChatGPT e tudo mais. Às vezes é difícil até saber se quem está falando é uma máquina ou uma pessoa de verdade. A gente fica pensando, a sala chinesa meio que nos desafia a ir além do que parece ser, sabe? Será que só manipular símbolos, mesmo que de um jeito super avançado, é o mesmo que ter compreensão de verdade? Então, vamos desvendar essa sala chinesa. Para começar, como esse experimento funciona na prática. Imagina uma pessoa que não sabe chinês trancada nessa sala. Ela recebe perguntas em chinês por baixo da porta e a única coisa que ela tem é um manual em português com instruções de como juntar os símbolos chineses para responder. Tipo um quebra-cabeça de palavras, só que com regras para mexer nas peças. Isso. A pessoa segue as regras, monta as respostas em chinês e quem tá lá fora acha que tá tudo certo, que ela é fluente. Ela passaria até no teste de Turing, aquele teste para ver se a máquina age como um humano inteligente. Ou seja, a pessoa engana todo mundo, finge que sabe chinês sem entender nada. E aí o Searle entra na jogada. Ele diz que, mesmo passando no teste, a pessoa não entende a conversa de verdade. Ela está só mexendo com símbolos, como um computador processando dados. É como a diferença entre uma foto de um bolo e um bolo de verdade. Você pode até olhar para a foto e ficar com água na boca, mas não dá para comer a foto, né? Perfeito. Então, a pessoa na sala lida com a sintaxe da linguagem, com as regras, mas não com a semântica, com o significado das palavras. Exatamente. E essa é a crítica principal do Searle à inteligência artificial. A ideia de que só mexer com a estrutura das frases, com a sintaxe, já é o suficiente para ter compreensão. Para ele, a gente precisa de algo mais, algo que ele acha que só a mente humana tem. E o que seria esse algo a mais? Ele chama de intencionalidade. É a capacidade da mente de se direcionar para alguma coisa, de ter consciência do que está fazendo, de dar significado aos símbolos. Interessante. E se, em vez de uma pessoa, a gente colocasse um supercomputador na sala, com acesso a um monte de dados e algoritmos super avançados, será que ele não ia acabar aprendendo chinês e entendendo o que está fazendo? Boa pergunta. E essa pergunta leva a várias respostas, várias reações ao argumento da sala chinesa. Uma delas é a resposta dos sistemas. Ela diz que o Searle está errado em focar só na pessoa, sem olhar para o sistema como um todo. Seria como dizer que a inteligência de uma orquestra não está em cada músico sozinho, mas na harmonia de todo mundo tocando junto, né? É isso aí. A resposta dos sistemas diz que a compreensão não está em um ponto só, mas em todo o sistema. Na sala chinesa, o sistema inclui a pessoa, o manual, os símbolos, as regras, tudo conectado. Mas o Searle não se convence fácil, né? Não, ele diz que, teoricamente, a pessoa podia decorar tudo. O manual, os símbolos, as regras. Ia ser tipo um supercomputador humano. Ia ser como se ela tivesse baixado o programa da sala chinesa para o próprio cérebro. E mesmo assim, o Searle continua dizendo que a pessoa não ia entender chinês de verdade. Só ia manipular símbolos de um jeito muito complexo, mas sem dar significado real a eles. Ou seja, para ele, não importa o quão complexo o sistema seja. A questão é a natureza da própria compreensão. Para ter compreensão de verdade, precisa ter algo mais, algo que ele acredita que só a mente humana tem. E é aí que a gente chega num ponto crucial do debate. Será que a mente humana tem algo único, algo que as máquinas nunca vão conseguir replicar? E essa pergunta nos leva a outro ponto interessante da sala chinesa. A relação entre sintaxe e semântica. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, acho que é importante a gente entender melhor o contexto histórico e filosófico que inspirou o Searle. Concordo. A sala chinesa não surgiu do nada, né? Ela se baseia em ideias que já estavam rolando na filosofia da mente e da linguagem. Então vamos voltar um pouco no tempo. Quais são os antecedentes mais importantes? Um deles é o argumento do Leibniz, o moinho de Leibniz.
é outro experimento mental que questiona a natureza da mente. E como funciona esse moinho de Leibniz? Imagina um moinho gigante, tão grande, que a gente pode entrar e ver todas as engrenagens, rodas, mecanismos, tudo funcionando. A gente entra no moinho e tenta entender como ele funciona. É isso. Isso. E o Leibniz argumenta que, por mais que a gente estude cada peça, por mais que a gente entenda como elas se conectam, a gente nunca vai encontrar ali a explicação para a consciência, para a percepção. A gente pode até desvendar o funcionamento físico do moinho, mas nunca vamos entender como ele sente o mundo, como é ser um moinho. Exatamente. Uhum. Para o Leibniz, o físico sozinho não explica a mente. A mente, a consciência, a percepção seriam algo além da matéria, algo que não pode ser reduzido à organização física. E qual é a relação desse moinho de Leibniz com a sala chinesa? A ideia central é a mesma. Analisar um sistema físico, por mais complexo que seja, não revela tudo sobre a experiência subjetiva. Assim como a gente não encontra consciência dentro do moinho, a gente não encontra compreensão dentro da sala chinesa. Só a manipulação de símbolos. Entendi. A sala chinesa seria um moinho de Leibniz da linguagem. A gente vê as engrenagens da linguagem, as regras da sintaxe, mas não encontra a semântica ou o significado. Exato. Essa ideia de que só analisar o físico não explica a mente é um dos pilares do argumento do Searle. E qual outro antecedente você mencionaria? A máquina de papel do Alan Turing, um dos caras que inventou a computação. Ele imaginou um sistema em que uma pessoa, seguindo instruções escritas em linguagem normal, podia imitar o funcionamento de um computador. A pessoa seria tipo o cérebro do computador, executando um programa passo a passo. Isso. O Turing até escreveu um programa para essa máquina de papel jogar xadrez. A pessoa que opera a máquina não precisa saber jogar, só seguir as instruções. Interessante. E como essa máquina de papel se conecta com a sala chinesa? Ela já levanta questões sobre quem age e quem entende, que são bem importantes para o argumento do Searle. Se a pessoa na sala chinesa só segue instruções, assim como o operador da máquina de papel, será que ela entende o que está fazendo? Ou a compreensão está no sistema como um todo? Então, a máquina de papel do Turing meio que mostra que a inteligência pode ser simulada por um sistema que segue regras sem necessariamente entender o que está fazendo. Exatamente. Essa ideia foi fundamental para o argumento da sala chinesa. O Turing também propôs o teste de Turing, que tenta descobrir se uma máquina pode agir de um jeito inteligente como um humano. E esse teste de Turing parte da ideia de que se a gente não consegue diferenciar a máquina de um humano numa conversa, então ela deve ser inteligente. Sim, mas o Searle diz que o teste de Turing não é suficiente. A máquina pode imitar a inteligência sem realmente ter, assim como a pessoa na sala chinesa imita a compreensão do chinês. Ok, então já temos o moinho de Leibniz e a máquina de papel como antecedentes da sala chinesa. Mas e o Searle, em quem ele se inspirou? Ele teve várias influências, mas uma importante foi o Hilbert Dreyfus, um crítico da inteligência artificial. O Dreyfus dizia que coisas essenciais da mente humana, tipo a intuição, não podiam ser capturadas por regras formais. Ou seja, para ele, a mente humana não funciona como um computador, processando símbolos com base em regras. Tem algo mais, algo que vai além da lógica, da programação. Exatamente. E o Searle concorda com ele. Para ele, a mente humana entende as coisas de um jeito que vai além de só manipular símbolos. Essa capacidade está ligada à nossa experiência física, à nossa história, à nossa cultura, coisas que não dá para colocar em algoritmos. E essa capacidade de compreensão está ligada à intencionalidade, né? A capacidade da mente de se referir a coisas no mundo, de dar significado aos símbolos. Isso. E para Searle, essa intencionalidade é algo que só a mente humana tem e não pode ser copiada numa máquina, por mais complexa que seja. Entendi. Mas antes de a gente se aprofundar na intencionalidade nas respostas da sala chinesa, queria falar sobre o argumento da nação chinesa. Ah, sim, é tipo uma sala chinesa gigante. Imagina a população inteira da China conectada por telefones, simulando o funcionamento de um cérebro. Cada pessoa seria um neurônio, e os telefones seriam as conexões entre eles. Uma rede neural enorme. Isso. E aí a pergunta é, se esse sistema gigante pudesse imitar o funcionamento de um cérebro perfeitamente, ele teria consciência. Entenderia chinês. É como pegar a sala chinesa e aumentar para um nível nacional com bilhões de pessoas processando informação. Mas era que só essa quantidade de processamento ia criar uma mente consciente? O Searle diz que não. Para ele, a mente não é só um conjunto de processos, mas uma coisa biológica, com propriedades que não podem ser copiadas num sistema artificial, por maior que ele seja. Então, o argumento da nação chinesa reforça a ideia de que a mente não pode ser reduzida a um sistema de computador, mesmo que seja gigante. Exatamente. E essa é a essência do argumento da sala chinesa. Questionar os limites da inteligência artificial e defender a singularidade da mente humana. Acho que agora a gente já tem uma boa base sobre a sala chinesa, seus antecedentes históricos e filosóficos.
No próximo episódio, a gente vai mergulhar nas principais respostas e críticas a esse argumento. Vamos explorar os diferentes pontos de vista nesse debate. E vamos tentar entender como esse debate se conecta com as questões de hoje sobre inteligência artificial, como o ChatGPT e outras ferramentas de linguagem que a gente usa cada vez mais. E você que está acompanhando a gente, o que acha? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Aislan Bezerra para mais mergulhos profundos na filosofia. Até a próxima. Retomando a nossa conversa sobre a sala chinesa, acho importante a gente explorar as principais respostas e críticas que o argumento do Searle gerou. Afinal, um experimento mental que causa tanta polêmica como esse, com certeza gerou muito debate, né? Sem dúvida. No último episódio, a gente explorou a sala chinesa, seus antecedentes históricos e filosóficos e a crítica do Searle, a ideia de que manipular símbolos é suficiente para gerar compreensão genuína. Isso. E a gente viu que o Searle argumenta que para ter compreensão genuína precisa de algo mais, a intencionalidade, né? A capacidade da mente de se direcionar para alguma coisa e de ter consciência de dar significado aos símbolos. Mas e aí, essa intencionalidade é só da mente humana? Será que as máquinas nunca poderiam ter isso? É aí que entram as respostas e críticas à sala chinesa. No último episódio, a gente começou a falar da resposta dos sistemas, né? Que diz que o Searle está errado em focar só na pessoa dentro da sala e não no sistema todo. Exato. A resposta dos sistemas fala que a compreensão não está num lugar específico, mas em todo o sistema. Na sala chinesa, o sistema inclui a pessoa, o manual, os símbolos, as regras, tudo junto e misturado. Seria como dizer que a inteligência de um time de futebol não está em cada jogador, mas na interação entre eles, no esquema tático, no time como um todo. Mas o Searle não se convence fácil assim, né? Ele argumenta que a pessoa dentro da sala poderia, teoricamente, decorar tudo. O manual, os símbolos, as regras. Virar tipo um supercomputador humano. Ia ser como se ela baixasse o programa da sala chinesa pro próprio cérebro, né? E mesmo assim, o Searle continua argumentando que a pessoa não entenderia chinês de verdade. Ela estaria manipulando símbolos de um jeito super complexo, mas sem dar significado real para eles. Então, para ele, a complexidade não é o ponto principal. O que importa é a natureza da compreensão. Para ele, a gente precisa de algo mais para ter compreensão real, e esse algo mais ele acredita que só a mente humana tem. E como essa resposta se aplica ao mundo real, hoje em dia os sistemas de inteligência artificial são muito mais complexos do que uma pessoa com um manual. Verdade. E aí a gente pode pensar nas redes neurais artificiais, que são a base de muitos sistemas de IA modernos, tipo o ChatGPT. As redes neurais são inspiradas no funcionamento do cérebro humano, com neurônios artificiais interconectados processando informações. Então a gente poderia dizer que uma rede neural, como um todo, consegue entender a linguagem, mesmo que cada neurônio sozinho não entenda nada. É essa pergunta que a resposta dos sistemas nos leva a fazer. Se a compreensão surge da interação complexa entre as partes, mesmo que cada parte individualmente não tenha essa compreensão, será que as redes neurais, com toda a sua complexidade e capacidade de aprendizado, poderiam desenvolver uma forma de compreensão genuína? Uma pergunta fascinante, né? Que nos faz pensar nos limites da comparação entre a mente humana e os sistemas artificiais. Mas e as outras respostas à sala chinesa? Quais são os outros argumentos? Outra resposta bem conhecida é a resposta do robô. Ela diz que se o computador tivesse um corpo robótico, capaz de interagir com o mundo real, ele poderia desenvolver uma compreensão de verdade da linguagem. Seria como se a gente pegasse a pessoa da sala chinesa, colocasse num robô e deixasse ela explorar o mundo, interagir com as coisas, com pessoas. Através dessa interação, ela poderia começar a ligar os símbolos chineses com as coisas do mundo real. Exatamente. A ideia é que a experiência sensorial, poder agir no mundo, daria o contexto para o computador, dar significado aos símbolos que ele manipula. Mas o Searle, o que ele acha disso? Ele argumenta que só interagir com o mundo real não é o bastante para ter compreensão genuína. Ele usa a analogia de uma câmera conectada à sala chinesa. Mesmo que a pessoa veja imagens do mundo pela câmera, isso não ia ajudar ela a entender os símbolos chineses. Ou seja, para ele, não basta receber informações do mundo e reagir a elas. Precisa de algo mais, a intencionalidade, a capacidade da mente de se direcionar para alguma coisa e ter consciência dos seus próprios estados mentais. É isso aí. E para ele, essa intencionalidade é algo natural da mente humana, que não pode ser reproduzida numa máquina, por mais avançada que seja. Pensa num carro autônomo que consegue dirigir, seguir as leis de trânsito, desviar de obstáculos. Ele interage com o mundo real de um jeito complexo. Mas será que ele realmente entende o que está fazendo? Boa pergunta. Parece que ele só está seguindo um conjunto de regras e reagindo aos estímulos, sem entender de verdade o significado do que está acontecendo. E é essa a crítica que o Searle faz à resposta do robô.
A mera interação com o mundo, por si só, não garante a compreensão. Precisa ter algo mais, algo que ele acredita que a mente humana tem e os computadores não. Então a gente já viu a resposta dos sistemas e a resposta do robô. Tem mais alguma? Sim, existem outras respostas e críticas à sala chinesa. Uma delas é a resposta do cérebro simulado. Ela diz que se um computador simulasse o funcionamento de um cérebro humano nos mínimos detalhes, ele seria capaz de pensar e entender como um humano. Seria como criar uma cópia digital de um cérebro, com todos os neurônios, sinapses. Se a gente conseguisse simular o cérebro humano no computador, será que a mente, a consciência, a compreensão também surgiriam nesse sistema? É o que a resposta do cérebro simulado propõe. Mas, como sempre, o ser tem uma crítica a essa ideia. Qual seria a crítica dele nesse caso? Ele usa uma analogia para refutar essa resposta. Imagine que, dentro da sala chinesa, a pessoa tem um sistema complexo de canos e válvulas que simulam o funcionamento dos neurônios no cérebro. A pessoa manipula as válvulas seguindo as instruções do manual, simulando o fluxo de informações no cérebro. Seria como trocar os símbolos chineses por um sistema hidráulico. Em vez de manipular ideogramas, a pessoa controla o fluxo de água por canos e válvulas. Isso. E o Searle argumenta que, nesse caso, fica ainda mais claro que não tem compreensão real. Ninguém diria que um sistema de canos e válvulas entende chinês, por mais complexo que ele seja. Então, para ele, simular o cérebro não é suficiente para criar a mente. A mente, para ele, está ligada à biologia, a processos que não podem ser reproduzidos num sistema artificial, por mais avançado que seja. Exatamente. Essa é a crítica central do Searle à inteligência artificial. Tentar replicar a mente humana num sistema não biológico é um erro. A mente, para ele, não é um software que pode ser rodado em qualquer hardware. Ela é resultado da nossa biologia, da nossa evolução, da nossa interação com o mundo real. E a resposta das outras mentes? Essa me parece uma abordagem diferente, que questiona como a gente define inteligência e compreensão dos outros. Sim, a resposta das outras mentes diz que se a gente usa o comportamento para definir se outros humanos são inteligentes, a gente devia usar o mesmo critério para as máquinas. Se uma máquina age como se entendesse chinês, por que não acreditar que ela realmente entende? Faz a gente pensar no que a gente realmente sabe sobre a mente dos outros, né? Como ter certeza de que eles entendem o que a gente fala. Esse é o problema das outras mentes que os filósofos debatem há muito tempo. Como saber o que se passa na mente dos outros se a gente só tem acesso direto à nossa própria mente? E a resposta das outras mentes usa esse problema para defender que, se a gente não tem certeza absoluta da compreensão dos outros humanos, também não podemos negar a compreensão das máquinas, se elas agirem de forma inteligente. Exatamente. E esse argumento nos leva de volta ao teste de Turing, que avalia a inteligência das máquinas com base no comportamento delas. Se a máquina consegue conversar com a gente como um humano, isso não seria a prova de que ela tem inteligência e compreensão. Mas o Searle argumenta que só o comportamento não garante a compreensão genuína. Ele lembra que na sala chinesa, a pessoa simula um comportamento inteligente sem ter a compreensão real. Então, como saber se a máquina entende de verdade o que está fazendo ou se está só simulando a compreensão? Essa é a grande questão da sala chinesa. E a resposta, como você pode imaginar, não é simples. O Searle defende que a compreensão genuína precisa de algo mais do que só agir de forma inteligente. É algo ligado à experiência subjetiva, à intencionalidade, à capacidade da mente de se conectar com o mundo de forma consciente. Mas como ter certeza de que a máquina não tem essa experiência subjetiva, essa intencionalidade? A gente não tem acesso à mente das máquinas, assim como não tem acesso à mente dos máquinas, assim como não tem acesso à mente dos outros humanos. Essa é a grande dificuldade. E é por isso que o debate sobre a sala chinesa continua tão importante. A inteligência artificial está cada vez mais avançada, cada vez mais parecida com a inteligência humana. Mas será que essa semelhança é real? Será que as máquinas podem entender o que estão fazendo? Ou estão só manipulando símbolos de um jeito muito sofisticado? Essa é a pergunta que fica no ar. No próximo episódio, a gente vai explorar as implicações da sala chinesa para o futuro da inteligência artificial. Será que as máquinas, um dia, vão conseguir ter a compreensão humana de verdade? Ou a mente humana sempre vai ter algo único, que as máquinas nunca vão conseguir replicar? E a gente vai tentar entender como esse debate se conecta com as questões éticas e sociais que o avanço da inteligência artificial traz. Se as máquinas ficarem cada vez mais inteligentes, como a gente deve se relacionar com elas? Quais são os limites éticos da inteligência artificial? E você que está acompanhando a gente, o que acha? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal Aislan Bezerra para mais mergulhos profundos na filosofia. Até a próxima. Nos últimos episódios, a gente explorou a sala chinesa, né? Esse experimento mental que questiona se uma máquina só de manipular símbolos pode ter compreensão de verdade. A gente se aprofundou bastante no debate, viu várias ideias, como a resposta dos sistemas, a resposta do robô e a resposta do cérebro simulado. Cada uma com sua visão sobre se as máquinas podem ou não alcançar a compreensão humana.
E agora, no nosso último mergulho nesse tema, acho importante a gente analisar o que o argumento da sala chinesa significa para o futuro da inteligência artificial. Concordo. Afinal, a inteligência artificial está em todo lugar hoje em dia, né? Desde algoritmos que recomendam músicas e filmes até carros que dirigem sozinhos. E a sala chinesa nos faz pensar nos limites dessa revolução, sabe? Será que as máquinas um dia vão conseguir ir além da manipulação de símbolos e ter uma compreensão como a nossa? Ou será que a mente humana sempre vai ter algo único, algo que as máquinas nunca vão conseguir copiar? No último episódio a gente terminou com essa pergunta e fiquei pensando bastante nisso. É uma pergunta que nos leva a pensar sobre o que é a mente, o que é a consciência, né? O Searle diz que para ter compreensão de verdade, não basta só processar informações e dar respostas. Ele defende que a mente humana tem uma característica especial, a intencionalidade, a capacidade de se direcionar para alguma coisa, de ter consciência dos seus próprios pensamentos e de dar significado aos símbolos. Exato. E para ele, essa intencionalidade é resultado da nossa biologia, da nossa evolução, da nossa interação com o mundo real. Ele acredita que a mente não é um software que roda em qualquer máquina, mas algo que surge do nosso cérebro, que é único. E isso nos faz pensar se a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, é só uma imitação da inteligência humana, sem nunca chegar na essência da compreensão. Mas, e se a gente pensar em sistemas de IA que aprendem com a experiência, tipo as redes neurais? Elas não poderiam, de alguma forma, desenvolver uma espécie de intencionalidade a partir da interação com o mundo. É uma ideia interessante. As redes neurais são sistemas complexos com capacidade de aprender e se adaptar. Elas processam muitos dados, identificam padrões e até criam soluções novas para problemas. Mas, mesmo assim, o Searle argumenta que a máquina ainda estaria operando no nível de manipulação de símbolos sem entender o significado real deles. Ele usa aquela analogia da câmera conectada à sala chinesa, né? Mesmo que a máquina receba informações visuais do mundo, isso não garante que ela entenda o que está vendo. É isso aí. Para ele, a intencionalidade não é algo que você simplesmente programa numa máquina. Ela é uma propriedade da mente humana que surge da nossa interação com o mundo, da nossa história, das nossas emoções, das nossas crenças. Então, mesmo que as máquinas fiquem super avançadas, mesmo que consigam imitar a inteligência humana de um jeito incrível, o Searle acredita que elas nunca vão conseguir replicar a mente humana completamente. E essa ideia muda a nossa forma de pensar sobre a inteligência artificial. Se o Searle tiver razão, a gente precisa rever as nossas expectativas em relação à IA. A gente não pode esperar que as máquinas substituam os humanos em tudo, que resolvam todos os nossos problemas, que tomem decisões que exigem compreensão, empatia, criatividade. É verdade. A sala chinesa nos leva a ter uma visão mais realista e crítica sobre a inteligência artificial, reconhecendo seus limites e o que ela pode fazer de bom. Ela nos alerta para o perigo de achar que as máquinas são como humanos, de dar a elas qualidades que elas talvez não tenham. Exatamente. A gente tem que lembrar que as máquinas são ferramentas poderosas, mas são só ferramentas. Elas podem nos ajudar em várias coisas, mas não podem substituir a mente humana, que é complexa e única. E se, no futuro distante, a inteligência artificial evoluir tanto que a gente não consiga mais diferenciar a inteligência humana? O que acontece? Aí a gente entra num terreno mais próximo da ficção científica, né? Mas, mesmo nesse cenário, a sala chinesa nos faz pensar sobre o que define um ser humano. Será que a inteligência sozinha já define a gente como humanos? Ou será que tem outras coisas? Como a consciência, sentimentos, a capacidade de amar, de sofrer, de sonhar, que nos tornam especiais. E se as máquinas chegarem nesse nível de inteligência, como a gente vai se relacionar com elas? Quais serão os direitos e deveres dessas máquinas superinteligentes? São perguntas bem complexas, que exigem uma reflexão profunda sobre ética e filosofia. A sala chinesa nos coloca nesse debate, nos fazendo questionar o que a gente entende sobre a mente, a inteligência e o que significa ser humano. E essa reflexão é muito importante para a gente construir um futuro em que a inteligência artificial seja uma ferramenta que ajude a humanidade e não uma ameaça à nossa singularidade. É isso aí. E você que acompanhou a gente até aqui, o que acha de tudo isso? Deixa o seu comentário, conta pra gente a sua opinião. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal Islam Bezerra para mais mergulhos profundos na filosofia. Até a próxima!